Seu relacionamento anda passando por dificuldades, por momentos incertos? Se você sente que seu relacionamento está à deriva, que os ventos contrários têm sido mais fortes do que suas forças e que talvez o amor que um dia foi tão intenso agora esteja ameaçado de naufrágio, eu quero que você saiba que não está sozinho. Casamentos enfrentam tempestades e alguns parecem estar no meio de furacões. Traição, falta de diálogo, frieza, crises financeiras, ressentimentos acumulados. O que antes era um lar, agora parece um campo de batalha. Mas existe esperança, porque não importa quão forte seja a tempestade, o Deus que acalma o vento e o mar ainda está no controle. Muitas pessoas acham que um casamento feliz acontece naturalmente, como se o amor fosse suficiente para sustentar tudo. Mas a verdade é que o casamento é uma construção diária, feita de escolhas, sacrifícios e, acima de tudo, da presença de Deus. Sem Ele no centro, até o amor mais forte pode enfraquecer. Mas quando o Senhor governa um lar, Ele transforma lágrimas em testemunhos e dores em restauração. Talvez hoje seu coração esteja cansado. Talvez você já tenha tentado de tudo e sinta que não há mais esperança. Mas lembre-se, Deus não escreve histórias inacabadas. O que Ele uniu, Ele pode restaurar. O que parece quebrado, Ele pode reconstruir. O que parece frio, Ele pode reacender. Se você já pensou em desistir, se sente que já tentou de tudo e que nada muda, eu te convido a dar um último passo. Não um passo em direção ao desespero, mas um passo em direção ao Deus que restaura o impossível. O Senhor que criou o casamento não quer ver sua união destruída. Ele não apenas pode acalmar as tempestades dentro do seu lar, mas também restaurar o amor, curar as feridas e transformar o que parecia perdido. E hoje, juntos, vamos clamar a Ele. Vamos apresentar seu casamento diante do altar e declarar que essa tempestade não terá a última palavra. Se você crê que Deus pode agir, então fique comigo até o final e vamos fazer essa oração com fé, porque quando Deus entra no barco, não importa a força das ondas, o final da história será um milagre. Casamentos são como uma construção. No começo, tudo parece sólido, bem planejado, cheio de sonhos e promessas, mas com o tempo, rachaduras podem aparecer. Pequenas no início, quase imperceptíveis. Uma palavra ríspida aqui, uma falta de paciência ali. E de repente, aquilo que parecia inabalável começa a dar sinais de desgaste. O que fazer quando a fundação do casamento começa a ruir? A Bíblia nos dá um ensinamento poderoso sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27, Jesus conta a parábola das duas casas, uma construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Ambas enfrentaram tempestades. A diferença? A que estava sobre a rocha permaneceu firme, enquanto a outra desmoronou. Essa história não é apenas sobre fé individual, é sobre casamentos também, porque todos os relacionamentos enfrentarão tempestades, desentendimentos, dificuldades financeiras, cansaço, rotinas exaustivas, ventos fortes virão. Mas a grande questão é, sobre o que seu casamento está firmado? Se está sobre a areia, baseada apenas em sentimentos, expectativas humanas ou nas circunstâncias, então qualquer tempestade pode derrubá-lo. Mas se estiver sobre a rocha, sobre Cristo e os princípios de Deus, ele permanecerá de pé, mesmo depois da pior tempestade. E como construir um casamento sobre a rocha? Primeiro, é preciso reconhecer que nenhuma crise é maior do que Deus. Muitos casais chegam a um ponto em que acreditam que não há mais solução, mas a verdade é que Deus ainda restaura casamentos. O que parece perdido aos olhos humanos pode ser reconstruído pelas mãos dele. Segundo, é necessário entender que o casamento não é uma luta entre duas pessoas, mas uma aliança que deve ser protegida. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, muitas vezes a crise que um casal enfrenta tem raízes espirituais, desunião, orgulho, falta de perdão. O inimigo sabe que um casamento forte gera uma família forte e faz de tudo para destruir essa unidade. Mas a oração e a palavra de Deus têm poder para restaurar o que foi quebrado. E terceiro, é fundamental lembrar que o amor verdadeiro é uma decisão diária. Em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia nos ensina que o amor é paciente, bondoso, não se orgulha, não guarda rancor. Esse amor não depende de momentos bons,
mas de escolhas diárias de caminhar juntos, de ceder, de perdoar, de recomeçar. Se seu casamento está em crise, lembre-se, Deus ainda pode agir. Mas Ele quer que você também dê passos de fé. Coloque sua relação nas mãos dele, ore com sinceridade, esteja disposto a mudar e a permitir que Deus seja a base do seu casamento. Porque quando um casamento é firmado na rocha, nenhuma tempestade pode destruí-lo. Pode balançar, pode tremer, pode até parecer que não vai resistir, mas no final permanece de pé. Se há algo que aprendemos na caminhada da vida, é que nenhum casamento é perfeito. Todos os casais, em algum momento, enfrentam desafios, mas a diferença entre um casamento que sobrevive e um que se desfaz está na forma como lidamos com as tempestades. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. O diálogo entre vocês se tornou raro, as discussões se tornaram frequentes, e aquela conexão que um dia parecia tão forte agora parece distante. Talvez você olhe para o seu cônjuge e sinta que não reconhece mais aquela pessoa com quem decidiu construir uma vida. Mas escute, essa crise não define o futuro do seu casamento. Deus ainda pode escrever uma nova história. A pergunta é: o que você pode fazer hoje para começar essa transformação? Primeiro, comece orando com intenção. Muitas vezes pedimos que Deus mude o outro, mas esquecemos de pedir que Ele mude a nós também. Pergunte-se: o que eu posso fazer para ser um cônjuge melhor? O que Deus quer transformar em mim? Um coração quebrantado diante de Deus tem mais poder para mudar um casamento do que 1000 palavras ditas no calor da discussão. Segundo, pratique a escuta verdadeira. Quando foi a última vez que você ouviu seu cônjuge sem interromper, sem rebater, sem já preparar uma resposta na cabeça? Muitas crises começam porque um ou os dois se sentem ignorados. Aprenda a ouvir, e não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Terceiro, restaure pequenos gestos de amor. O amor não se esgota de uma vez, mas vai se desgastando aos poucos. Pequenas atitudes podem trazer grandes mudanças. Um elogio sincero, um abraço inesperado, uma palavra de incentivo no momento certo. Lembre-se, um casamento forte não é feito de grandes eventos, mas de pequenas escolhas diárias. Quarto, decida perdoar. O perdão não significa esquecer o que aconteceu, mas significa decidir não carregar mais o peso da mágoa. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar assim como Deus nos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32. Você não pode controlar as ações do outro, mas pode escolher não deixar o ressentimento envenenar seu coração. Quinto, peça ajuda quando necessário. Muitos casais sofrem em silêncio porque têm vergonha de admitir que precisam de apoio. Mas buscar aconselhamento, seja de um líder espiritual, um casal mais experiente ou até mesmo um terapeuta cristão, não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Às vezes, uma nova perspectiva pode trazer soluções que não conseguimos enxergar sozinhos. Sexto, não permita que a rotina mate a essência do relacionamento. Quando foi a última vez que vocês tiveram um tempo a sós, longe das preocupações do dia a dia? A Bíblia nos ensina em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu. O amor precisa de cuidado, de tempo de qualidade, de momentos que renovem a conexão entre vocês. E por fim, confie no tempo de Deus. Se você está plantando novas sementes no seu casamento, não desista se a colheita não vier imediatamente. A restauração pode ser um processo, mas Deus honra aqueles que confiam nele. Continue orando, continue agindo, continue amando, porque um casamento nas mãos de Deus não está condenado ao fracasso. Está sendo moldado para testemunhar um milagre. Vamos agora orar de forma focada, com o coração aberto, pedindo a Deus para interceder por nós. Pai amado e poderoso, Deus de aliança, Deus de amor e restauração. Neste momento, nos colocamos diante da Tua santa presença, reconhecendo que Tu és o Criador do casamento, aquele que une dois corações para viverem debaixo da Tua graça e do Teu propósito. Tu és fiel, Senhor. Tu és o Deus que nunca abandona, que nunca falha, que nunca desiste de nós. Por isso, hoje, exaltamos o Teu nome, porque sabemos que estás no controle de todas as coisas, inclusive dos lares que hoje clamam por socorro. Obrigado, Pai,
por cada casamento, por cada família representada nesta oração. Mesmo quando não conseguimos enxergar, sabemos que o Senhor já está agindo. Obrigado pelas portas que serão abertas, pelos corações que serão curados, pelas feridas que serão restauradas. Obrigado porque o Senhor nunca chega atrasado. Tua fidelidade nos sustenta, mesmo nos momentos de dor, de incerteza e de crise. Senhor, colocamos diante de Ti os casamentos que estão em tempestade. Lares onde o silêncio domina, onde a frieza tomou conta, onde palavras feriram, onde promessas foram quebradas. Há esposas que choram escondidas, há maridos que se sentem sozinhos, há filhos que percebem que algo não está bem. Mas hoje, Senhor, declaramos que nenhuma situação é irreversível para o Teu poder. Pai, traz cura para os corações machucados. Cura as feridas que o tempo não apagou, as dores que ficaram escondidas e que agora se transformaram em barreiras entre marido e esposa. Traz de volta a alegria de estar juntos. Renova os votos. Restaura a confiança. Deus, onde houver orgulho, coloca humildade. Onde houver rancor, derrama perdão. Onde houver cansaço, traz um novo fôlego, uma nova esperança. Senhor, muitas vezes os relacionamentos se perdem porque nos afastamos de Ti. Mas hoje clamamos, volta a ser o centro do casamento. Que o Teu Espírito Santo habite dentro dos lares, que Tua presença envolva cada casal, que Teu amor seja o alicerce inabalável sobre o qual a relação será reconstruída. Deus, declaramos que todo espírito de separação, toda obra maligna contra os casamentos, seja repreendido agora em nome de Jesus. Nenhuma palavra de destruição terá poder sobre essa casa. Nenhum laço de divisão prevalecerá, porque onde o Senhor está, há restauração, há paz, há amor verdadeiro. E Pai, se há alguém aqui pensando em desistir, renova as forças dessa pessoa agora. Mostra que ainda há esperança. Mostra que a Tua vontade não é destruição, mas sim transformação. Mostra que o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Senhor, declaramos que a alegria será restaurada. Declaramos que o amor será fortalecido. Declaramos que os lares que estão sendo apresentados agora ao Teu altar serão testemunhos vivos do Teu milagre. E porque cremos, já Te agradecemos. Já Te louvamos pela obra que o Senhor começou a realizar. Já Te bendizemos porque sabemos que, quando colocamos um casamento nas Tuas mãos, ele nunca será o mesmo. Que a Tua paz reine, que Teu amor transborde e que Tua presença nunca falte nos lares que Te buscam. Em nome de Jesus, amém. Se há algo que precisamos lembrar hoje, é que nenhuma crise é definitiva quando Deus está no controle. O casamento não é uma luta entre duas pessoas, mas uma jornada onde ambos precisam aprender a remar juntos, mesmo quando as águas estão agitadas. Se você está enfrentando momentos difíceis no seu relacionamento, não desista. A última palavra não vem da dor, da decepção ou do desgaste. A última palavra vem de Deus, e Ele ainda escreve histórias de restauração. Talvez você olhe para a situação hoje e sinta que não há mais esperança. Mas eu quero te dizer, se Deus uniu vocês, Ele tem poder para restaurar. Ele é especialista em trazer vida ao que parecia morto, em reacender o amor que foi apagado, em reconstruir o que parecia irreparável. Mas essa restauração começa dentro de nós, quando entregamos tudo nas mãos dele e escolhemos agir conforme os princípios da sua palavra. Então, a partir de hoje, eu quero te desafiar a colocar essa mensagem em prática. Escolha amar, mesmo quando for difícil. Escolha perdoar, mesmo quando seu coração quiser se fechar. Escolha lutar pelo seu casamento, sabendo que você não luta sozinho. Deus está ao seu lado, fortalecendo você, guiando seus passos e trazendo uma nova esperança para o seu relacionamento. Se até aqui você tem tentado resolver as coisas sozinho e sente que está cansado, confie em Deus. O peso que você carrega não precisa estar apenas sobre os seus ombros. O Senhor diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso inclui você. Isso inclui o seu casamento. Isso inclui a sua família. E lembre-se, grandes mudanças começam com pequenos passos. Talvez você não veja uma transformação da noite para o dia, mas se você permanecer fiel, plantando amor, paciência, perdão e oração, Deus trará uma colheita de restauração. Faça a sua parte
e creia que o Senhor está fazendo a dele. Se o seu casamento tem passado por desafios, eu quero que você se lembre de uma coisa: o amor é uma escolha diária. Não é sobre sentir vontade de amar, mas sobre decidir amar, mesmo quando houver diferenças, mesmo quando as palavras forem duras, mesmo quando o orgulho quiser falar mais alto. E essa escolha não depende só de emoções, mas da fé em Deus, que nos capacita a reconstruir, a recomeçar e a amar como Ele nos ensinou. E talvez hoje você precise dar um primeiro passo. Pode ser uma conversa sincera, um pedido de perdão, um gesto de carinho que há tempos não acontece. Não espere que a mudança venha apenas do outro. Seja você o primeiro a agir. Porque quando um coração se abre para a transformação, Deus age de forma sobrenatural. Agora, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Nos comentários escreva: eu creio na restauração do meu casamento. Declare essa verdade com fé. E se essa mensagem tocou seu coração, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa palavra de esperança. Que Deus abençoe sua casa, sua família e seu casamento. Lembre-se, nenhuma tempestade dura para sempre. E quando Deus está no barco, o final da história sempre será um milagre. Deus abençoe.